No vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer pãezinhos na forminha, uma receita perfeita para as festas e ocasiões especiais. Este pãozinho tem um recheio maravilhoso, então fica comigo até o final porque eu vou te ensinar o segredo desse recheio. Vamos lá para o passo a passo? Essa é uma receita muito fácil de fazer, é uma massa básica e serve para qualquer tipo de salgado. Hamburguinho, esfirra, enroladinho, pãozinho, é uma massa maravilhosa de trabalhar. Tenho certeza que você vai amar. Vamos precisar de 2 ovos, 20 gramas de fermento biológico seco, 1 colher de sopa bem cheia de sal, 150 ml de óleo, 70 gramas de açúcar, 450 ml de leite. E escreva essa dica aí no seu caderninho. Se você quiser que essa massa fermente rápido, você vai colocar leite morno. Se não, você coloca o leite em temperatura ambiente, tá bom? Agora adicione 1 kg de farinha de trigo sem fermento. E se você não tem a batedeira profissional, não deixe de fazer. Por isso que eu estou fazendo tudo aqui na mão. Aí chega um momento aqui que eu não consigo mais misturar com a colher de pau. Aí eu vou colocar a mão na massa. Sempre sobra um pouco de óleo na vasilha, né? Aí você vai passar e vai sovar assim. Pronto, a nossa massa já está completamente sovada. Olha só. Vou falar uma coisa para você. Quando eu faço esses pãezinhos aqui na forma, eu coloco 250 gramas de massa. Eu peso 5 porções de 50 gramas. E não é que eu esqueci de fazer isso? Eu esqueci, gente. Esqueci completamente. Aí pesei porções de 200 gramas. Mas é bom que aconteça esse tipo de coisa, porque aí eu posso falar para você e você vai entender e eu não vou perder aqui a receita, deixar de seguir só por conta disso. O tamanho dessa forma aqui, o aro é de 15 centímetros e a profundidade é de 8 centímetros. Se você não tiver esse tipo de forminha, não deixe de fazer, você pode fazer em uma maior. A única dica que eu lhe dou é que ela tenha o furo aqui assim, olha, porque aqui é que vamos colocar o nosso recheio. Eu vou untar as forminhas com um pouco de óleo. 50 gramas. Aí o que é que eu faço? Eu boleio as porções de 50 gramas e já vou colocando aqui nas forminhas. Assim, olha. É só fazer isso daqui, divida as porções de 50 gramas. Agora eu vou deixar descansar aqui por uns 20 minutos. E eu sinceramente nem gosto de estar falando esse tempo para vocês, porque isso depende da temperatura aí de região para região. De repente aí com 10 minutos na sua cidade já fermentou tudo. Agora eu vou cobrir e vou deixar fermentar. Pronto, passado esse tempo, olha só. Agora eu vou levar para assar. E o tempo de forno, eu não posso falar para você, porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 20, no máximo 25 minutos. Todos de uma só vez em uma fornada, tá bom? Não tente tirar da forma agora, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento deles. Deixe esfriar um pouco. Enquanto eles esfriam, vamos fazer aqui um creminho. 500 ml de leite, 50 gramas de queijo parmesão, 2 colheres de sopa de amido, 1 colher de sopa de farinha de trigo sem fermento. Agora eu vou bater.
Aqui eu tenho 30 gramas de margarina. Agora eu vou levar para o fogo, fogo baixo, e vou cozinhar aqui por uns 5 minutos. Pronto, já cozinhei aqui o nosso creminho e olha só o ponto. Aí agora aqui, para você deixar esse creminho bem aveludado, você vai colocar uma caixa de creme de leite, 200 ml de creme de leite. Misture. Aí você pode estar se perguntando, Ediva, você não coloca sal, não? Não. O queijo parmesão aqui, a quantidade que eu coloquei já é o suficiente aqui, ele substitui o sal. Pronto, olha. Todo o creme de leite aqui já está bem envolvido. Agora eu vou levar para o fogo, fogo baixo, por mais 1 minuto. Só para que todo o creme de leite aqui fique bem envolvido e encorpado aqui em todo esse creme. Não é para deixar ferver, tá bom? Agora cubra com o plástico filme ou com qualquer outro plástico aí. Por que, Ediva, você está fazendo isso? Para evitar que crie uma película aqui por cima. Eu vou deixar esfriar. Para finalizar, eu vou usar queijo parmesão. Eu comprei aqui o pedaço, mas você pode usar o pacotinho. Eu gosto de comprar assim em pedaços, porque ficam umas tiras tão bonitas quando eu passo aqui no lado mais fino do ralador, assim. Olha só como fica lindo. Se você não quiser usar assim, não tem problema. Você pode usar o do pacotinho. Pronto, todos já estão aqui em uma temperatura que eu consigo pegar. E para desenformar é fácil, basta fazer isso aqui, olha. E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Eu tenho essa bandejinha aqui, ela é B1, e eu comprei essas embalagens aqui. Ela tem o pratinho preto e o branco. Você escolhe aí qual das cores você quer colocar. E a referência dela é a G35M, tanto a branca quanto a preta aqui. Aí você vai fazer isso, olha. O legal dessas embalagens aqui é que ela vem com tampa. Isso é maravilhoso. Olha só. Não gruda depois que esfria, tá vendo? Eu quero que você veja bem de perto a textura desse creminho. Perfeito, né? Eu vou usar aqui um saco para confeitar. O tamanho dele é M. Ele é descartável, mas a qualidade do saco é tão boa que eu lavo e aproveito novamente. Porque falou em economia, me chama que eu vou, né, pessoal? E aqui, ó, 8B, o bico. Se você não quiser usar o bico, não tem problema. Abra o saco como se você fosse calçar uma meia, assim. Esse creminho, ele é tão maravilhoso. Eu vou aquecer no micro-ondas 30 gramas de margarina. Tá bonito, produção? Tá lindo. Já deu fome, viu? Foi? Já. E o queijo aqui, esse que cai pela borda, é assim mesmo, tá? Uma porção generosa, né? É. Eu tenho uma dica para dar. Você tem uma dica, produção? Tenho. A cor do pão é uma questão muito pessoal, né? Tem gente que gosta de pão mais branquinho, tem gente que gosta de pão mais moreninho. E isso é opcional. Então, se você quiser um pão mais branquinho, é só você deixar menos tempo no forno, não é isso? É isso. Agora, eu acho que para esse tipo aqui ficou bem bonito ele dessa cor. Bronzeado. Fica um charme, né, Fica um produção? charme, é. Aqui eu assei no forninho elétrico e eu deixei a parte de cima corar um pouco, mas se você não quiser, você pode desligar, tá bom? Lindo, né? Agora você coloca a tampa, coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Olha só que mimo! Quanto, produção, você pagaria em uma embalagem dessa assim? Rapaz, com essa qualidade e esse sabor todo aí, R$ 12 tranquilo. Tranquilo, né? Com essa qualidade. Esse monte de queijo assim suculento, ó.
Verdade. E o preço de vendas, isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Aí você pode estar aí, mas Ediva, então como é que eu vou precificar os meus salgados? Eu tenho um e-book onde eu mostro todo o passo a passo para você precificar e seguindo o passo a passo você vai descobrir o preço de vendas dos seus salgados. E o melhor de tudo, não serve apenas para salgados, independente aí da sua receita. Tenho certeza que você vai conseguir e que nunca mais você vai ter essa sensação de que você está perdendo dinheiro. Será mesmo que você está lucrando? Vou deixar o link no comentário fixado para que você adquira já o seu e-book de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. Prontinho, pessoal, vamos experimentar? Eu quero que você veja bem de perto, olha, a qualidade da massa. Gente do céu! Olha. Opa, cheguei na hora certa, né? Chegou produção. Gente do céu, muito bom. Nossa, ó. Passa no meu também. No meu veio pouco. Ó. Olha só. Gente do céu, que creminho maravilhoso. Que delícia, hein? Chega de água na boca agora. Eu vou partir aqui bem de perto, só para que você veja a qualidade da massa. Olha só. Dá para ver, produção? Dá. Será que tá fofinha? Com certeza. Tá suculento, viu? Gente, eu faço isso não é para te maltratar, não. Quer dizer, Só um pouquinho. só um pouquinho, mas é para que você veja a qualidade do produto que você vai oferecer aí ao seu cliente. Olha. Nossa. É uma senhora massa. Gente, que delícia isso aqui, viu? Vale a pena fazer. Obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. Me perdi todinha, peraí que eu vou gravar de novo.